para falar um pouco sobre esse desafio que é essa Base Nacional Comum Curricular e, naturalmente, a criação do Currículo Bahia. A Undime, ao lado do Governo do Estado e também do MEC, tem discutido essa nova proposta aqui para a Bahia, claro, atendendo sempre a peculiaridade de cada município. Ela pode falar com relação a mais uma ação que acontece aqui, discutindo essa nova BNCC, que é a Bola da Vez da Educação. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, como eu já fui apresentada, sou Poliana, eu trabalho hoje como coordenadora da Educação do Campo e hoje estamos mais um evento aqui falando um pouco sobre a BNCC e pensando um pouco no Currículo Bahia também, né, em parceria com a Undime e outros parceiros. E o que eu acho mais importante nisso tudo é a gente dar conta das especificidades, né? Como a gente já falou até em outras reuniões, em outros momentos. Então, como coordenadora da Educação do Campo, a minha principal preocupação é como dar conta dessas peculiaridades, especificidades dos anseios dos estudantes, né? Dos professores, educadores e educadoras do campo. Poliana. Da educação quilombola também, do campo e da educação quilombola. Na verdade, antes era até conhecida como educação rural, né? E passou a partir da luta dos movimentos sociais a ser educação do campo, para justamente tirar esse estigma, né, de uma educação atrasada, da escolinha, das poucas letras, né? Então, a educação do campo e a educação escolar quilombola. E realmente a nossa preocupação é dar conta desses anseios, das especificidades, da dívida histórica que nós temos com esses dois segmentos da educação. Aí você falou um pouco assim, a educação do campo é aquela que está na zona rural, né? É aquela que está na zona rural, mas também é aquela que, por exemplo, uma escola do campo é aquela que está na zona rural, mas também pode estar na zona urbana, desde que atenda predominantemente... Quando há o transporte de alunos, né? Sobretudo, né? Você transporta alunos da zona rural para a zona urbana, o atendimento não pode ser... Isso, na verdade, não é o essencial, né? Não é, como eu posso dizer... a solução perfeita, porque o ideal é que o estudante ele tenha a oferta de educação ali na sua comunidade, próximo à sua família, próximo à sua casa. Quando isso não acontece, nós temos que garantir que a oferta de educação do campo e a escola quilombola ela também aconteça em escolas que estejam na zona rural, mas como atendem predominantemente estudantes quilombolas ou estudantes do campo, ela tem que ter uma educação escolar quilombola e uma educação do campo também. E essa educação do campo e quilombola pode acontecer também no âmbito da cidade, da zona urbana, quando você faz esse transporte de alunos, quando em nenhuma possibilidade há de você transportar o aluno de uma zona rural para outra, mantendo, claro, aquilo que é peculiar de cada comunidade, aquilo que identifica cada comunidade? Sim, é isso. O ideal é que o estudante ele tenha essa educação ofertada próxima à sua comunidade. Quando não, é importante que exista, quando você fala do transporte, que ele seja preferencialmente intracampo, né? Que seja ali garantido ainda em sua zona rural. Quando não tem essa possibilidade, aí sim, nas cidades. Aí é como eu falei, então essa escola que recebe mais de 50% dos estudantes provenientes da zona rural... Tem que ter um currículo específico. Tem que ter um currículo específico, um atendimento específico. Não pode se distanciar de nada, de forma nenhuma, desse conceito do campo, né? Isso, não pode, né? Na verdade, essa educação ela tem que ser garantida. Mas repetindo que o ideal é se manter realmente ali o estudante próximo. É tanto que o movimento ele tem um slogan muito legal, uma música, né, que diz assim... Não vou sair do campo para poder ir para a escola. A educação do campo é direito, não esmola, né? Então, para mostrar o quanto é uma reivindicação realmente dos movimentos que essa educação seja ofertada ali próxima às suas comunidades, na zona rural. A gente tem dito sempre o seguinte, depois da LDBEM, né? E digo um pouco antes, até da Constituição de 88, a LDBEM que veio logo depois em 96 e tantas outras legislações voltadas para a educação, século XXI ainda discute algo que não foi garantido até hoje. Aí veio o plano municipal, o plano nacional, o plano estadual e naturalmente os planos municipais, ainda cobrando o atendimento de algo que já deveria ter sido atendido historicamente há alguns anos atrás. Isso, é por isso que eu falo que apesar de nós termos avanços, existe muita luta, né? Porque para quem está aí envolvido com a educação do campo, a educação escolar quilombola, você é, antes de tudo, um militante da educação, uma militante da educação, porque se não for assim, se você não fizer com amor, com muita luta, a gente não vai dar conta de tentar minimizar e pagar essa dívida histórica que nós temos realmente com esses segmentos. Vocês têm algumas informações precisas de números com relação a essa falta de atendimento? Quantos alunos existe hoje? É claro que isso é mais ligado a Undime, porque a educação municipal ela está presente em todos os municípios e o Estado atende ao ensino médio, que é o segundo grau. Sim. Mas com certeza você deve ter alguns números. Você tem como pontuar?
Bom, números de escolas que a gente atende no estado são aproximadamente 112 escolas estaduais. Nós temos também os anexos, né, que muitas vezes a gente não fala desses anexos, são esquecidos, é cerca de 595 anexos e 28, que agora foi inaugurado, mas no espaço escolar quilombola, né? Então, de números de escolas estaduais são esse número que a gente atende. Com relação ao atendimento dessa educação no campo, tem sido equânime ou ainda há muito a se fazer para atender a essas escolas que o Estado oferta essa etapa de educação? Olha, como eu falei, ainda existe realmente uma dívida histórica, mas que estamos realmente na luta para tentar atender ainda o que não é atendido, né? Agora, com relação a quantitativo de estudantes que você diz das escolas do campo, incluindo as do município, no momento não tem. É difícil. Essa na primeira reunião da BNCC, já aconteceram outras. Como tem sido esses passos que precisam ser gradativos, mas que não podem ser interrompidos de forma, não devem pelo menos ser interrompidos, e não pode ter um largo tempo de discussão de um encontro para outro, não é? A gente percebe que tem sido algo rotineiro. A Undime tem feito o trabalho mais territorializado, tem buscado trabalhar junto aos territórios, a Secretaria de Educação, quando pode, também participa. Como tem sido esse trabalho de vocês, que começou há algum tempo atrás, me parece que cerca de 6 meses atrás, e agora já estamos ainda discutindo como aplicar como elaborar primeiro esse currículo Bahia e depois como implementar esse currículo Bahia. A BNCC, aí voltando o que a gente tinha discutido nas reuniões anteriores, aí uma opinião mesmo própria, acho que deveria ter tido até mais discussões, né? Porque a gente fala em conhecimento essencial, mas aquela discussão que a gente teve, essencial para quem, o tempo também que foi feita essas discussões, e agora a gente tem que se preocupar com o currículo Bahia, né? Está sendo realmente elaborado, e a nossa principal preocupação, aí falando aí da SUPED, falando das modalidades, é justamente garantir, como eu falei, as especificidades de cada modalidade. Eu falo mais da educação do campo, da educação escolar quilombola, mas também garantir aí para a educação de jovens e adultos, a educação indígena, então atender todas essas modalidades sem deixar ninguém de fora. Então é a nossa principal preocupação agora com relação ao currículo Bahia.